Bem-vindos ao Pode Me Julgar. Hoje estamos aqui com as presenças ilustres das historiadoras Brenda, Isabela e da advogada Ana. A gente está muito feliz de ter a presença de pessoas tão cultas para discutir sobre o Tribunal de Nuremberg. Olá, galera. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Oi, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz. Bom, para começar, então, a gente vai contextualizar um pouco sobre o que foi o Tribunal de Nuremberg. Basicamente, as potências aliadas se uniram para mostrar para o mundo que crimes como aqueles cometidos na Segunda Guerra, que foram os campos de concentração, invasões e discriminações, não poderiam ser ignorados pela sociedade. Ele foi enquadrado como um tribunal militar, que é aquele que julga os militares de acordo com o Código Penal Militar. Tá, e Brenda, por que é Tribunal de Nuremberg? Eu acho que tem muita gente que não sabe, inclusive eu não sabia e quando eu descobri eu fiquei chocada. Bem, Nuremberg fica na Baviera, Alemanha, e ela foi escolhida porque lá foi a cidade onde foi legalizado pela primeira vez as medidas para extermínio. Então, para que lá não se tornasse um memorial nazista, os aliados escolheram a cidade para sediar esse tribunal. Daí é onde começa e onde termina, né? Exatamente. Exato, eu acho isso super importante. E, Ana, por que eu sei que foi muito importante para o direito internacional? Por que foi tão importante assim? Olha, primeiro vamos analisar quando começou tudo isso. Foi lá faz muito tempo, em 1945, 8 de agosto de 1945. Primeiro, acho que a gente vê um marco muito importante, porque a gente vê a união de várias superpotências, digamos assim, que são os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética. Daí a gente já vê duas superpotências muito distintas, que seriam os Estados Unidos e a União Soviética, juntas por uma causa, digamos assim, um bem maior. Eu acho que isso representa algo muito importante no direito internacional, visto que a gente está tomando medidas que, a partir de estados e a partir de membros diferentes do conselho, a gente consegue entrar em consenso e tomar uma atitude. Sim, de ver que foi uma coisa tão grande, né? E a gente vê opostos, né? Concordando Realmente. em alguma coisa, né? E eu sei também que o Tribunal Penal Internacional foi criado por causa do de Nuremberg, né? Sim, com certeza. Em novembro, ele começou a ser desenvolvido, visto que se viram medidas a partir disso de pensar, poxa, a gente tem que parar com esse histórico nazista de tanto tempo. É um rastro, digamos assim, de muita violência em Nuremberg. Para contextualizar um pouco sobre o julgamento feito pelos aliados, o julgamento ele teve 4 juízes, um para cada país aliado. Teve um da União Soviética, que foi o presidente, e os outros 3 da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França. O julgamento foi dividido em 3 fases. A primeira fase foi feita pelos britânicos e pelos americanos, que condenaram os crimes de expansão de território e conspiração militar contra a paz. A segunda fase foi dos franceses, onde eles fizeram sobre os crimes contra a humanidade. E a terceira fase foi a dos soviéticos, que foi sobre as acusações de todas as espécies, com foco no assassinato sistemático dos judeus. Tá, então agora que a gente já falou dos aliados e da importância para o direito internacional, a gente queria entrar numa questão que é a falta de parcialidade, porque julgaram os crimes dos alemães, mas, por exemplo, os Estados Unidos, que também esteve envolvido, e o Japão não foram julgados pela, por exemplo, a bomba que jogaram no Japão, e a ditadura que tinha do Hirohito no Japão. Bem, eles terem julgado somente a Alemanha nazista mostra como esse julgamento foi parcial. Como tu mencionou, os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas, mas ninguém foi condenado, ninguém foi investigado, e foi um crime contra a humanidade, assim como os nazistas atacaram sistematicamente várias minorias. Eu acho muito importante falar também que teve uma parte que eu achei muito interessante, que simplesmente a defesa só usava como artefato deles para combater, que era, eles estavam só seguindo ordens de autoridades superiores, sendo que, na verdade, eram eles que estavam cometendo. Tudo bem, era uma ordem, mas, tipo, eles estavam cometendo. Que eu acho que se encaixa no que a Ana estava falando, que é sobre o direito internacional, né, já que ela é advogada.
E esse argumento ele foi desconsiderado. Ele foi uma das coisas mais importantes que teve, porque teve a rejeição da ação por obediência a ordens superiores como maneira de defesa. Foi um negócio que foi abolido. Com certeza, Diana. Complementando o que tu disse, a mentalidade de direito, ela também pode ser considerada muitas vezes uma mentalidade injusta. Quando a gente vai analisar todos os ataques por parte dos Estados Unidos, a gente vê, de certa forma, que a gente coloca muita atenção em todas as atitudes tomadas pela Alemanha e a gente tira um pouco do ponto de vista da nossa sociedade para todas as atrocidades que já foram cometidas no Japão, nos Estados Unidos, em vários outros estados que têm muito poder. E eu acho que isso vem muito também de como esses aliados se uniram, digamos assim. Vamos dar o exemplo de como a Inglaterra, a França, os países europeus se uniram para combater toda essa construção nazista que tinha na Alemanha. A França, por exemplo, ela ajudou bastante no tribunal, visto que a maior intenção dela era principalmente combater o racismo e o pargemanismo que tinha na Alemanha na época, porque, obviamente, a gente tem que confessar que as ideias nazistas, elas prevaleciam muito essa ideia racista dos supremacistas brancos, daquela visão do ariano perfeito, né? Então a gente tem que considerar que nesse ponto o direito está realmente muito atrasado e a gente tem pontos muito injustos, mas obviamente os Estados Unidos não é nada santo. Sim. Então a gente pode dizer que a defesa estava buscando diminuir as penas, porque não tinha muito como fugir da acusação deles. Sim, com certeza. Tá, então basicamente agora que a gente já deu uma contextualizada no que foi e como começou o julgamento de Nuremberg, vamos pro foco do nosso podcast, que é sobre os julgamentos que realmente aconteceram. Então a gente teve um total de 24 réis nazistas. E por que eles estavam lá? Então, quando a Segunda Guerra acabou, Hitler já tinha se suicidado, a gente tinha algumas poucas opções, que era ou fugir, se tu tinha como, ou se suicidar, mas muita gente não fez isso porque ao se suicidar, tu ia estar dando a razão pro inimigo. Então, teve certas pessoas que só decidiram nem uma coisa, nem outra, e acabaram sendo presas. Então, vamos falar dos réis. O que vocês têm para trazer pra gente? Bem, o que foi o Gestapo? O Gestapo foi uma polícia secreta utilizada na monitoração, prisão, tortura e execução de pessoas e grupos considerados perigosos, como os comunistas, os judeus e os social-democratas. Um outro réu que pode ser comentado é o Fritz. Ele foi absolvido, porém acusado de crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Ele foi um dos 3 únicos réus nazistas que saíram livres de Nuremberg. Entretanto, ele foi acusado alguns anos depois por outros crimes menores e condenado a 9 anos de prisão. O Fritz era o chefe de imprensa de rádio, né? Isso. Teve 3 que foram absolvidos, né? Foi o Rajmar, que era o ministro da Fazenda, o Franz, que ele fez a nomeação do Hitler como chanceler da Alemanha, e o Fritz, que é o chefe de imprensa de rádio. E uma coisa que eu não sei, que eu tenho muita curiosidade, pode ser um pouco ruim, mas como que foi executada a pena de morte dos 12 acusados que teve? Bom, essa eu gostaria de responder, porque a maioria deles pediu para ser fuzilado, que seria uma morte considerada um pouco mais digna pelos nazistas, mas a polícia dos Estados Unidos não aceitou, que eram os Estados Unidos que, inclusive, estavam no controle desse cumprimento de pena, e era o soldado John Woods que estava fazendo. Ele, inclusive, foi chamado de carrasco responsável, e os Estados Unidos eles tinham planejado, então, calcular qual que era o peso de cada réu para ser morto na hora por causa do peso. Mas o carrasco, então, ele preferiu encurtar a corda para que a morte de todos eles fossem longas e por asfixia. Então foi enforcamento. Foi enforcamento. Que loucura. Eu sei que teve um que morreu antes, né? Teve um que morreu antes? Não, ele se matou, né? Teve um que se suicidou, ele tinha ganhado uma pena de morte, mas por ele achar mais honroso, ele decidiu se matar. E teve outro que ele morreu antes também, antes de ser julgado, mas de qualquer
qualquer forma, eles continuaram incriminando ele pra não deixar passar limpo. Exatamente, julgaram ele já morto. Isso aí. Sério? Uhum. O julgamento pós-mortem. Ah, não sabia disso. Dá pra ver como a consequência foi massiva para todas as pessoas que seguiam essas ideias nazistas, visto que, como a Diana mesma disse, apenas 3 deles foram absolvidos dos 24, 12 foram mortos e os outros eles foram condenados a 15 ou até 20 ou mais anos de prisão. Ou seja, se você considera o tempo todo de uma vida, você passa Só muito 15? tempo da tua vida lá. Alguns foram só 15, outros foram mais. Dependendo do que eles confessaram ou não confessaram, do que eles foram acusados de fazer ou não acusados. Eu acho que é legal comentar também que os que foram absolvidos, eles não chegaram a cometer crimes de homicídios, tipo, diretamente. Porque um exemplo que foi absolvido foi O Fritz, Isso, que ele era auxiliar da propaganda exa- com o Goebbels. Então, ele não chegou a cometer nenhum crime direto, mas ele influenciava a juventude hitlerista a fazer parte. Então, Ana, a gente costuma dizer que o direito está sempre atrasado, porque primeiro acontece o crime para daí a lei ser realmente colocada numa constituição e legalizada. Na verdade, né, isso tem um nome, a gente chama de princípio da anterioridade. Inclusive, está constituído na ONU, está escrito na Constituição da ONU e é aplicado até hoje, onde eles acreditam que um crime ele não pode ser considerado crime antes que exista uma lei que rege esse crime. E isso é um assunto até polêmico, considerando o Tratado de Nuremberg, visto que ele não foi aplicado para os criminosos. Eles cometeram crimes e as leis foram leis posteriores, elas foram criadas após os crimes cometidos pelos criminosos e ainda assim eles foram brutalmente julgados por todos os crimes que eles cometeram. E é legal pensar nisso porque, além disso, depois da Segunda Guerra que foi criado os direitos humanos e a Carta das Nações Unidas. Sim, com certeza. E isso mostra que o direito ele está sempre atrasado. A gente sempre tem que analisar por trás de todos os direitos humanos para a gente não limitar a dignidade humana de nenhuma das pessoas, visto que, de acordo com o direito, sem lei não existe crime, basicamente. Com certeza. Exatamente. Brenda e Isa, eu tô muito curiosa para saber sobre as evidências. Tipo, o que foi usado para poder dar continuidade a esse julgamento que foi tão importante? Bom, sobre as evidências, além das óbvias testemunhas, teve uma vasta quantidade de documentos apresentada durante o julgamento, incluindo memorandos, ordens, registros de reuniões e comunicações oficiais. Esses documentos, eles ajudaram a estabelecer a conexão entre os réus e os crimes cometidos. Outras evidências são fotografias e vídeos que foram apresentadas como evidências dos crimes, mostrando as condições nos campos de concentração, execuções em massa e outras atrocidades feitas pelos nazistas. Outros tipos de evidências foram as perícias e os relatórios técnicos. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, peritos e especialistas foram contratados para fornecer análises técnicas e científicas sobre os métodos de extermínio, a estrutura dos campos de concentração e o uso de armas químicas, claro, né? Entre outros aspectos relevantes para os crimes cometidos. E, por último, a última forma de evidência que foi usada no julgamento foram os depoimentos de acusação e defesa. Os advogados, tanto da acusação quanto da defesa, apresentaram argumentos e evidências durante o julgamento, buscando provar ou refutar a culpabilidade dos réus. Tá, gurias, foi muito bom esse papo que a gente teve sobre um assunto que a gente estava com muita dúvida. Eu espero que as dúvidas dos ouvintes tenham sido solucionadas, porque as minhas com certeza foram. Então a gente agradece muito a presença de vocês aqui, foi muito bom mesmo esse papo. Muito A gente obrigada! agradece. E a gente fica por aqui com o Pode Me Julgar, que é o nosso podcast semanal sobre direito.